Que a paz de Deus esteja presente na sua vida. É um prazer estar com você no nosso encontro semanal, no estudo das lições bíblicas da CPAD. E a lição de hoje, a lição que nós vamos estudar, é a lição de número 8 do terceiro trimestre de 2013, com o tema A Suprema Aspiração do Crente. Antes de iniciarmos a nossa lição, eu quero pedir a você que nos ajude a compartilhar esses vídeos, os arquivos de slides com a sua rede social. Compartilhe. Quanto mais pessoas você puder compartilhar, melhor, para que a divulgação seja maior possível. Se você gostar do vídeo, clique em gostei logo abaixo do vídeo no YouTube, do lado esquerdo, e compartilhe com a sua rede social. Faça os seus comentários e nos ajude a melhorar nas apresentações para a contribuição da Escola Bíblica Dominical. Então, a lição de hoje, como já dissemos, a lição de número 8, está baseada em Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 17, que diz assim: Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então nós vemos aí a leitura bíblica em classe, Filipenses 3, do verso 12 ao 17. O texto áureo é o verso 14 que nós lemos. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a verdade prática, na página 50 da Lições Bíblicas do professor da CPAD, diz assim: a maior aspiração do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Objetivos propostos para essa lição é compreender qual a verdadeira aspiração do apóstolo Paulo, analisar a maturidade espiritual dos filipenses e conscientizar-se a respeito da verdadeira aspiração cristã. O quarto objetivo que sempre coloco, aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. Então, para introduzirmos esta lição, faço a primeira pergunta: o que a maioria das pessoas na sociedade atual aspira? O que é almejado pela maioria das pessoas hoje em dia? Qual deve ser a aspiração do cristão segundo os conceitos bíblicos? O que nós, como cristão, devemos almejar? É uma reflexão que nós iremos ver nesta lição. Vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. O que almejava o apóstolo Paulo? O que a sua prática diária, a sua prática de vida cristã demonstra que ele tinha como prioridade na sua vida o que ele veio a buscar em primeiro lugar. E o exemplo da maturidade dos filipenses é o que nos traz a lição. O tópico 1, a aspiração paulina, no verso 12 ao verso 14 que nós lemos. O primeiro item, prossigo para o alvo. O apóstolo não se considera perfeito, mas como alguém que anda no caminho da perfeição. Isso é importante nós identificarmos nessa lição, que o apóstolo não está dizendo aqui que ele era perfeito, mas ele está dizendo que ele procura a perfeição, caminhando no caminho que conduz para a perfeição. Ou seja, ainda não sou perfeito no sentido pleno, mas estou no caminho da perfeição. Ele usa aqui a analogia do atletismo, ou o caminho do atleta, que também é usado em 1 Coríntios 9, 24 a 27, Gálatas 2 e 2, Romanos 9 e 16. Esse exemplo que ele utiliza, que era muito comum naquela época dos Jogos Olímpicos, e ele utiliza como a caminhada cristã, fazendo uma analogia, aqui trazendo no sentido do atleta, aquele atleta que está correndo, que ele está buscando alcançar a sua meta final, que é chegar ao fim da sua competição e obter sucesso. Então o apóstolo Paulo, de uma maneira didática e sábia, utiliza esse exemplo para demonstrar que nós devemos caminhar como atleta
buscando o alvo final, que é a salvação em Cristo Jesus. A analogia demonstra que a vida cristã é como um movimento permanente e orientado para um objetivo. Assim como um atleta que está constantemente correndo em movimento, assim também deve ser a vida cristã, um constante movimento sem parar, até que o objetivo final seja alcançado. Então nós não podemos parar, não podemos deixar a caminhada até que alcancemos o nosso alvo, o alvo do cristão, que é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não olharmos para o lado, não olharmos para os obstáculos que estão à nossa frente, no sentido de nos amedrontarmos, mas focarmos o nosso objetivo para que possamos alcançar êxito na nossa caminhada. O item 2 diz o sentimento de incompletude de Paulo. Paulo não ficava estacionado, ele não vivia do passado, não vivia do que já havia sido realizado. Ele olhando assim, o que não fico focando no que para trás fica. Como nós vemos muitas pessoas nos nossos dias, que muitas vezes fica focado nas coisas que já fez, no passado, e esquece o presente. Esquece que a vida é um constante caminhar, é um constante movimento, e fica focado, olhando para trás. Da mesma forma que muitas pessoas ficam olhando para trás, muitas vezes com traumas do passado, e que impede que essa pessoa continue a sua caminhada. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando das coisas que ele já havia feito. Não importa o que eu já fiz, sei que o Senhor tem isso em conta, mas eu devo focar agora para o futuro, o que me espera. Paulo tinha ciência dos grandes desafios ministeriais, aquilo que estava à frente para ele enfrentar, para que ele pudesse superar, e ele focava isto, e como se traçando um plano de ação para superar as suas dificuldades e alcançar a sua meta. Aqui, quando eu estava escrevendo esse texto, eu estava aqui lembrando de Paulo Freire, que fala do o ser humano como um ser inacabado, como aquele que sempre está em busca de a sua completude, de algo que ainda falta complementar. E ele é um ser eterno, inacabado, enquanto aqui caminha nesta jornada. E isso eu trabalho no meu livro Educação Cristã Libertadora. Se você ainda não tem, adquira nas livrarias Saraiva, na Herdos. Acesse, que trago ali uma boa reflexão sobre o papel da educação na formação do ser humano. Paulo Freire fala também dessa questão, e Paulo tem aqui uma ligação com Paulo quando ele tem um sentimento de incompletude, ou seja, sempre buscando melhorar, algo mais, sempre melhorando, como diz aquele hino. O verso 3, o engano da presunção espiritual. A falsa ideia de ter alcançado a perfeição, o que muitas pessoas, às vezes, por conseguir ou por obter alguma qualificação, por ter algumas habilidades, alguns dons, alguns talentos que sobressaem muitas vezes aos demais, ele se acha então perfeito. Aqui fala também da questão da santidade, pessoas que entendem que eles alcançaram um tamanho de uma santidade em que eles focam isso e tratam as demais pessoas como se estivessem num nível inferior. Mas essa é uma falsa ideia. E nós vemos que aqui o autor fala sobre que o prêmio é para o final da jornada. É lá que nós iremos receber o prêmio. 1 Coríntios 9, 24, Gálatas 6 e 9. É lá no momento de recebermos o prêmio, é que nós alcançaremos essa perfeição, essa mudança, essa transformação, é a plenitude no sentido da maturidade espiritual que nós vamos ver nos tópicos posteriores. Aqui nós vemos que na imagem dos Jogos Olímpicos que já citei, que era o contexto, a sociedade em que Paulo estava inserido, quem dava o prêmio era o presidente dos Jogos. Mas na vida cristã, para aqueles que manterem esse movimento constante, que alcançarem o seu alvo, na vida cristã, será o próprio Deus que dará o prêmio para o cristão que for obediente, para o cristão que manter a sua caminhada firme diante do objetivo, olhando para Jesus como autor e consumador da fé. Nesse tópico, estou fazendo diferente, não colocando aqui a sinopse do tópico da lição, mas colocando aqui uma aplicação prática que eu trago um texto para a reflexão final de cada tópico. O exemplo do apóstolo Paulo exorta-nos a focarmos no que realmente é prioritário, de forma que esta busca constante e bem definida nos motive a buscar cada vez mais a perfeição plena em Cristo, por meio de nosso testemunho de fé. Então nós vemos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que nos exorta a focarmos
no que realmente é prioritário, de uma forma constante e buscando cada vez mais a perfeição em Cristo Jesus. Aí vem a aplicação prática. Qual tem sido o seu foco? Qual a tua motivação? O que tem levado você à ação? Que eu sempre tenho comentado já nos nossos vídeos. Qual é o motivo da sua ação? O que você tem aspirado? São questões que nos ajudam a refletir sobre esta lição para aplicação em nossa vida.